Ei, som. Som, testando som. Ei, som. 1, 2, 3. Testando som. Som, som. Alô, som, testando. Ok? Beleza aí? Olá, meus amados irmãos, amigos, queridos, que bom estarmos juntos aqui nesta noite, nesta live. É como é de costume, nós evangélicos em particular, nós comemoramos no mês de maio o mês da família. E costumeiramente nós falamos o mês todo sobre família, porque família é o maior bem que nós temos, não é verdade? Família é a coisa mais linda, mais preciosa que Deus tem na terra. E o tema deste mês é famílias que influenciam a sociedade. Famílias que influenciam a sociedade. E o tema do estudo desta quarta-feira, permitindo Deus, toda quarta-feira, neste mesmo horário, a gente vai estar aqui trazendo um tema diferente. O tema de hoje é famílias que influenciam a sociedade, valorizam a santidade do sexo. Sexo é uma coisa poderosíssima. Tudo que é poderoso, tudo que Deus criou que é poderoso, que é precioso, que é bom, o diabo perverte. Não é verdade? Urânio é uma bênção. Urânio foi criado por Deus. Você imagina hoje a medicina sem a presença das imagens? A ressonância magnética, a tomografia computadorizada, tudo isso é energia nuclear. Mas o que o diabo fez? A bomba atômica, que pode matar milhões de pessoas. Muito bem, o versículo que quero tratar aqui nesta noite é o versículo 14 de Êxodo capítulo 20. Neste mês nós estamos estudando os 10 mandamentos aplicados à família. E hoje queremos falar no verso 14, que diz: não adulterarás. Não adulterarás. Este é o 7º mandamento da lei de Deus. E este mandamento foi criado por Deus para proteger a família, para proteger o casamento e também para proteger o nosso corpo. E é um mandamento que não apenas trata do adultério em si, mas também de qualquer ato de imoralidade. Por exemplo, a fornicação. A fornicação, se você não sabe, é o sexo entre pessoas solteiras. Quando é com pessoas casadas, a Bíblia chama de adultério. Quando acontece com pessoas solteiras, fornicação. A prostituição também, não é verdade? O adultério, o incesto, o homossexualismo também é um pecado sexual, é imoralidade sexual.
à luz das Escrituras, a bestialidade, que é fazer sexo com animais, e a pedofilia, também é o sexo entre uma pessoa adulta e uma criança. Então, este mandamento, ele tem essa amplitude. Então, este mandamento, antes de tudo, o desejo de Deus é que os homens e mulheres cumpram essa promessa da pureza sexual, tanto na mente quanto no corpo. Veja o que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28, dizem assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Poderia dizer aqui, qualquer mulher que olhar também para um homem e desejá-lo, isto é, se houvesse oportunidade, teria relação com ele ou com ela. O Senhor Jesus diz que apenas este desejo do coração constitui-se em adultério. Então Jesus aqui dá uma interpretação mais ampla quanto ao sétimo mandamento da lei de Deus. Muito bem, vamos aplicar então este mandamento à família. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: conversem em família com naturalidade, evidentemente, sobre sexo e sexualidade. Na Bíblia temos centenas de citações sobre questões que envolvem sexo e sexualidade. A propósito, existe um livro na Bíblia que fala sobre isso no livro todo, que é o livro de Cantares de Salomão, não é verdade? Se você nunca leu, leia este livro. É um livro pequeno e vai lhe abençoar com certeza, não é? Não encare temas ligados ao sexo e sexualidade como tabus. Ainda hoje, no século 21, muitas pessoas evitam em tocar no assunto, em falar no assunto, porque se sente constrangida, não é? Ainda existe uma certa resistência sobre o assunto, um certo tabu, não é? Principalmente o pessoal da minha geração, né? Os cinquentenários, né? Dificilmente a gente vai encontrar pessoas hoje com 50, 60 anos, cujos pais falaram abertamente sobre este assunto. Eu particularmente, eu nunca ouvi nada a respeito do assunto da boca do meu pai ou da minha mãe. Eles não comentavam esse assunto. A molecada aprendia isso na rua, né? Com aquelas revistinhas proibidas. Era desse jeito. Então você que é pai, você que é mãe, converse com seus filhos sobre sexo e sexualidade, de acordo, claro, com a faixa etária do seu filho ou da sua filha. Tá certo? Em segundo lugar, conversem com seus filhos sobre tentações sexuais e também sobre o valor da pureza sexual. Pureza sexual envolve ações, envolve palavras e também pensamentos. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, o verso 9 e o verso 11. Diz assim:
como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. O verso 11 do Salmo 119: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, o salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde: como o jovem, o adolescente, pode manter puro a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? É uma questão tão simplesmente de obediência a uma ordem clara, objetiva do Criador, do nosso Deus, do nosso Senhor. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, também lá no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são aqueles que verão a Deus? Jesus declara: aqueles que são puros de coração. Você é uma pessoa pura de coração? Ou você tem uma mente pervertida? Só fica pensando naquilo, ou em coisas que desagradam a Deus, coisas que fazem mal ao próximo. Só Deus mesmo pode conhecer o íntimo, o coração de cada um de nós. Então, pais, conversem com seus filhos sobre a questão também da tentação. As tentações sexuais e, como disse, o valor também da pureza sexual, não é? Por exemplo, com relação a esse tema, tentação sexual, se vocês lerem lá no capítulo 39 de pureza sexual, da tentação, se você ler lá em Gênesis capítulo 39, você vai ver a história de José, filho de Jacó, não é? O que aconteceu com ele? Ele foi assediado pela esposa de Potifar, que era o grande comandante do exército egípcio, a maior superpotência daquela época, não é? E aquela mulher, diz a Bíblia, importunava o jovem José. A Bíblia diz que José era um jovem muito bonito, um jovem formoso, um jovem inteligente, e os olhos daquela mulher foram postos naquele moço, naquele rapaz, e ele resistiu bravamente todas as investidas daquela mulher, e ele disse para ela: eu não posso fazer isso contra o meu Deus, eu não posso desagradar o meu Deus. Veja bem, a motivação do coração de José foi a fidelidade a Deus, não é? E depois de muitas tentativas, ela não se conteve e avançou no rapaz, insistiu com ele: deita-te comigo. E ele passou sempre nas canelas e fugiu da tentação. Fugiu da tentação. E ela pegou uma parte da roupa de José, e quando seu marido chegou, ela mostrou para ela, aliás, mostrou para ele, o seu marido. E José foi parar na penitenciária. Ficou lá durante 2 anos, no mínimo, amargando a solidão. Mas, depois desse tempo, Deus o fez primeiro-ministro do Egito. Valeu a pena ele ter sido fiel a Deus, não é?
Então converse com seus filhos sobre as implicações do sexo antes do casamento, como as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, não é? A AIDS, minha gente, está solta por aí, não é? E tantas outras doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez precoce. Quantas jovens e até pessoas casadas que carregam um sentimento de culpabilidade muito grande por conta da impureza sexual, por conta de uma gravidez precoce, ou, quem sabe, até mesmo o aborto. Quantas e quantas pessoas já atendi no consultório traumatizadas por conta de um aborto que fez lá no passado. Aquelas imagens continuavam assombrando as suas almas, atormentando as suas consciências. Ninguém sai ileso de uma coisa assim. Quando Deus diz não, é para nos proteger. Você está me entendendo? Quando Deus diz não pode, Deus não está sendo sádico. Deus, na verdade, por nos amar, Ele quer nos proteger física, mental, psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente. Não é? E outras implicações no corpo, não é? Quantas pessoas que fizeram o aborto e ganharam com isso a infertilidade, já não conseguem engravidar mais. É uma tragédia isso, não é? Então converse com os seus filhos sobre o valor da virgindade. Há quem pense que a virgindade saiu de moda, não é verdade? O Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Quando Deus quis vir à terra, quando Deus quis encarnar-se, Ele escolheu quem? Uma virgem, Maria, uma adolescentezinha, talvez com 16, 17 anos no máximo. Ele escolheu uma virgem, e através dessa virgem, Ele usou o seu ventre para trazer o Salvador, conforme diz lá em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa com relação ao 7º mandamento, aplicado à família, a gente precisa praticar a tolerância zero para com a pornografia no seio da família. Lembre o pacto de Jó, quando firmou no seu coração um pacto de santidade. Lá em Jó, no capítulo 31, verso 1, diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha que coisa linda, não é? Esse é um propósito que ele fez no seu coração, de não olhar para aquilo que Deus proíbe, para aquilo que o Senhor rejeita. A pornografia é como uma cocaína para o cérebro. Ela danifica o cérebro, ela prejudica o indivíduo, o casamento, a família. Quantos casais já se separaram por conta da pornografia? Não é verdade? A pornografia rouba a santidade, rouba a beleza do sexo, a intimidade, a cumplicidade.
Pense nisso com carinho. Faça com que os computadores e celulares de cada membro da família seja acessível a todos. Coloque bloqueadores, pais, a sites pornográficos nos computadores da casa. São precauções importantes. Eu tratei já de duas crianças, com menos de 10 anos. Os pais compraram essa TV de assinatura e esqueceram de bloquear os sites pornográficos. E a criança, né, com o controle remoto na mão, foi passando e acabaram visualizando cenas pesadíssimas de sexo explícito. E elas adoeceram, começaram a ter pesadelos, depressão, surto de ansiedade. E os pais ficaram devastados, né, se sentindo extremamente culpados, responsáveis por terem esquecido de bloquear esses canais para maiores de 18 anos. Fiquemos ligados com relação a isso. De vez em quando pega o celular do seu filho ou o computador dele, dá uma olhadinha lá no histórico e veja o que eles estão acessando, não é? Se necessário for, tire o celular dele. Mas ele... Não se esqueça que há 30 anos atrás, até menos do que isso, há 28 anos atrás, não existia celular e ninguém morria com isso, não é? Ninguém morria por não ter um celular. Era aquele fixo mesmo, e era muito caro, não é? Aqui na nossa cidade, quando eu cheguei aqui, um telefone fixo era o preço de um carro popular. Não estou exagerando não. Um irmão na nossa igreja, que batizei de saudosa memória, uma pessoa ofereceu um carro popular quase zero, a troco do telefone fixo, e ele não trocou. Tá? Quando eu ligava para Itaperuna, eu tinha que ir num tronco. Eu quero fazer uma ligação para o número tal, eu tinha que esperar. A pessoa discava lá assim, olha, tronco número 1. Você está pensando assim, ele está velho, né? Mas talvez você tenha vivenciado isso também, não é? Outra coisa também, reafirme com os filhos o valor da masculinidade e com as filhas a beleza da feminilidade. Isso mesmo. Converse em família sobre a criação do homem e da mulher. Pega lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso 25, mais ou menos, né? Leia lá, mostra para os seus filhos a Bíblia Sagrada, o que Deus diz, o que o Criador diz acerca do homem e da mulher. Mostre para os seus filhos o quanto é belo ser homem. Mostre para a sua filha quão belo é ser uma mulher. Fale para os seus filhos, especialmente para os menores, sobre os homens da Bíblia. Os homens da Bíblia. Para as filhas, mostre a beleza da mulher, a beleza de ser feminina. Fale de Ana, de Joquebede, mãe de Moisés. Fale sobre Maria, mãe de Jesus. Que mulher extraordinária ela foi, que bênção ela foi. Foi um instrumento de Deus aqui na terra para trazer o Salvador a este mundo.
mulher com M maiúsculo. E precisamos de homens hoje com H maiúsculo. Está difícil. Está ficando cada vez mais escasso no mercado a gente encontrar homem de verdade. Não é? A sociedade hoje está tão pervertida que a gente tem que dizer assim: é homem do sexo masculino. Em que situação nós chegamos? Os valores eternos de Deus estão sendo pisoteados por esta sociedade sem Deus, sem parâmetros, sem lei. Coisa complicada, não é verdade? Mas a igreja de Cristo está na terra, a família cristã está na terra, e nós devemos levantar bem alto essa bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira de Deus, os valores de Deus. Então converse sobre isso, ensine a seus filhos a andar como homem, a vestir-se como homem. Eu fui em Itaperuna uma vez comprar uma calça de homem, foi difícil encontrar. Só encontrava aquela calça agarradinha, sabe como é que é? Pregada no corpo. Aí eu chegava numa loja: você tem calça de homem aí? Tem, sim, entra aí. Aí eu ia experimentar a calça, aquela calça que me deixava todo assim, esquisito, sem graça. É a moda? Não sei se é a moda, né? Nós não temos que seguir a moda, nós temos que seguir a Deus, os padrões de Deus, os padrões para a família de Deus. Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo, porque João diz que o mundo jaz no maligno. Em quinto lugar e penúltimo, firme com seu cônjuge um pacto de fidelidade. Casais precisam firmar um pacto pela fidelidade conjugal. Devem procurar compreender a sexualidade um do outro e satisfazer as necessidades mutuamente. Devem fortalecer o casamento para que se torne mais resistente ao divórcio. Casais devem manter firmes os limites no relacionamento com o sexo oposto. O apóstolo Pedro trata desse assunto e ele diz que a mulher tem a primazia quanto à intimidade no ato sexual. Isto é, ela deve manter, dar o limite, estabelecer o limite. Essa é a palavra, estabelecer o limite. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Não é? Porque às vezes alguns maridos veem em sites pornográficos alguns atos sexuais e eles querem reproduzir isso dentro de casa. Ou pega DVDs pornográficos para o casal assistir, para que eles sejam estimulados. Isso é muito perigoso, porque o que deve estimular o homem é o corpo da mulher. O que deve estimular a mulher é o corpo do homem, não a imagem. Porque é muito perigoso, daqui a pouco o homem já não consegue mais olhar para a esposa e sentir-se atraído por ela
ou vice-versa. Não é? Estudem, por exemplo, juntos a história do pecado sexual de Davi. Observe suas consequências e também, não só as consequências, mas o caminho da restauração. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e também no Salmo 51. Agora uma palavra aos adultos solteiros, divorciados e viúvos. Já estou quase terminando. O fato de ser solteiro, divorciado ou viúvo não lhe isenta dos desejos sexuais. Entende? Os adultos não casados, cristãos, devem estar conscientes das tentações sexuais e, com a ajuda de Deus, resisti-las. Meu irmão, minha irmã, só com a ajuda de Deus. Lembra de José, o que ele fez? Quando viu que a coisa estava esquentando, ele deu no pé. Sansão fez o contrário. Ele achou que era forte demais. Ele achou que pelo fato de ser cheio do Espírito Santo, ele poderia resistir às tentações carnais. O que aconteceu com ele? Acabou morrendo. O cegaram e ele começou a fazer trabalho de mulher. Foi humilhado. Deus podia fazer algo tão lindo na vida daquele homem, que começou tão bem. Os seus pais cansaram de falar com ele, de adverti-lo. Meu filho, há tantas mulheres aqui na aldeia, mulheres israelitas, você está buscando outras mulheres, mulheres de moral duvidosa, não faça isso. Ele foi desobediente aos seus pais e pagou um preço muito alto, não é? Muito alto. Resista. Jeremias no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento foram um exemplo de celibatários que seguiram o plano de Deus para as suas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus diz que Deus tem pessoas assim, que não têm o dom matrimonial, que conseguem viver tranquilamente na solteirice, sem ter relação sexual, não é? Eu li uma vez algo interessante, que uma jovem universitária, ela foi enxovalhada publicamente, ridicularizada, porque ela disse que ela era virgem. Virgem. Aí perguntaram para ela, mas como é que você consegue ser virgem nesse tempo? Como é que você consegue viver sem sexo? Sabe o que ela respondeu? Eu não tenho desejo, eu não desejo algo, eu não sinto falta de algo que eu nunca experimentei. Está vendo? Se você não experimentar, não praticar, você não sentirá tanta falta assim. Agora, se você tem um dom matrimonial, se você deseja constituir uma família, procura casar-se. Paulo diz, ensina isso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7. É melhor casar-se do que abrasar-se. Um professor meu no seminário interpretou isso de uma maneira jocosa. É melhor casar do que mandar brasa. Se você não está resistindo mais a ficar solteiros, se os seus pensamentos estão sempre voltados à sexualidade, o desejo sexual, não é? Case-se, para que você não fique sendo tentado pela sua própria carne a vida toda. Agora, se você não tem um dom matrimonial, se você é uma pessoa celibatária, fique tranquilo, seja um solteiro feliz, seja uma solteira feliz, como há aqui na nossa igreja, pessoas solteiras e felizes. Deixa eu concluir. O sétimo mandamento deixa claro que o tema, o sexo e a sexualidade, devem ser tratados claramente. Claramente.
Não fica cortando volta, não. Vai direto ao assunto, direto ao ponto. Abre o jogo. Ainda que você fique com a cara vermelha, ainda que você fique um pouco sem jeito, não é? Porque você é de uma outra época, onde não se falava nisso, mas fale. É melhor você falar do que outros falarem, não é verdade? É melhor você explicar para os seus filhos como é que funciona a coisa, do que os seus coleguinhas na escola, na faculdade, lhes ensinarem, não é verdade? Então, portanto, falem com dignidade e com clareza sobre sexo e sexualidade, as tentações e a pureza da vida sexual. Declarem juntos tolerância zero à pornografia, e reafirme junto com os filhos o valor da masculinidade e com as filhas a beleza da feminilidade. Mulher tem que ser mulher, homem tem que ser homem. Não é? Tem nada aqui de machismo, feminismo, nada disso, nada disso. Não é? Estou falando aqui de Bíblia, palavra de Deus, uma palavra de bom senso, Não queira ser quem você não é. Não tente ser quem você não é. Entende? Seja um homem másculo, o líder da sua casa, o chefe do lar, o cabeça da mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Firme com seu cônjuge o pacto da fidelidade. E nunca se esqueçam, vocês adultos solteiros, divorciados e viúvos, que é preciso estar atentos às tentações sexuais e a resisti-las com a ajuda de Deus. Não brinque com isso. Tá bom? Vamos ficar por aqui. São 20 horas e 42 minutos. Permitindo o Senhor, na próxima quarta-feira estaremos de volta. Tivemos um pequeno probleminha aqui, um corte, não é? Mas na semana que vem, a gente vai fazer com que isso não ocorra, mas tecnologia é assim mesmo, né? Eu costumo dizer que na igreja que tecnologia é uma bênção quando funciona. Então, uma boa noite para você, que Deus continue abençoando a sua família, e se o Senhor permitir, na quarta-feira estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, às 20 horas. E fica aqui um convite para você visitar a nossa igreja, domingo pela manhã, às 9 da manhã, e à noite, às 19h30, sempre falando nesse tema central, famílias que influenciam a sociedade. Famílias que influenciam a sociedade. Ok? Bom é ter esperança. Um grande abraço para você e até a próxima, permitindo o Senhor. Tchau.